Meu celular não liga. O que eu devo fazer? Bem-vindo a esta mega aula. Eu peguei vários aparelhos, como vocês podem ver aqui na minha bancada, com esse sintoma. Não liga. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo da análise que você tem que fazer para descobrir o que está fazendo com que o aparelho celular não ligue. Tanto a parte lógica quanto a parte física do aparelho. Beleza? Então vamos lá. Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Cisp. Bom pessoal, antes de partir para a parte prática, para a bancada, eu vou explicar para vocês 4 situações de análise feito com o aparelho que não liga, utilizando uma fonte de bancada. Então eu vou explicar para vocês aqui no quadro esses 4 itens, essas 4 situações. Em seguida nós vamos pegar aí um aparelho e vamos direto para a fonte de bancada, ok? Então você está tendo problema com o aparelho que não liga, nós vamos ter que fazer uma análise junto com outros equipamentos para chegar à conclusão e descobrir o defeito e fazer o reparo, ok? Então, com a análise junto à fonte de bancada, vocês vão ver que muitos aparelhos não ligam e ao verificar junto com esse equipamento, ele não tem nenhum consumo de corrente, zero de consumo de corrente. Vocês vão se debater com outras situações também. Vão pegar aparelhos que ao ligar junto com a fonte de bancada, vocês vão verificar que tem um baixo consumo de corrente. O que é um baixo consumo de corrente? Consumo menor aí que 200 mA. Tem aparelhos que vocês vão pegar e vocês vão verificar que existe um alto consumo de corrente. O que é um alto consumo de corrente? Acima de 200 mA. E tem situações que vocês vão pegar aparelho e vocês vão encontrar um curto direto na linha de alimentação. A fonte de bancada ela vai desarmar, vai ativar a sua proteção, você vai verificar que existe um curto. Então, nós temos essas 4 situações, eu vou explicar cada situação para vocês e qual que é a análise que nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer a análise em cima da bateria do aparelho celular, em cima do botão de power, em cima da parte de software, a parte de NAND flash, de boot. Nós vamos fazer a análise em cima da parte de Power Manage e entender como que funciona, né? A parte lógica e a parte física do aparelho. Se o problema está relacionado a software ou se está relacionado a hardware. Então, vocês têm que entender perfeitamente esses itens e saber diagnosticar cada um para chegar a ter sucesso aí no reparo. Ok, pessoal? Então, se você está gostando dessa aula, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E para você ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui no canal, para você ser um dos primeiros a receber aí as notificações, clique no sininho para ativar aí as notificações. Vamos lá para a bancada. Aqui na bancada, nós vamos utilizar 3 itens para identificar a falha no aparelho que não liga. Você vai precisar de uma fonte de bancada, um multímetro e de gigas. Eu tenho aqui 2 gigas, um para LG e um outro para Samsung. Primeiro passo que você tem que fazer no caso do aparelho que não liga é testar a bateria, verificar qual que é a tensão da mesma, ok? Então eu tenho aqui um aparelho LG e tenho aqui um Motorola. Porque se essa bateria ela tiver no nível de tensão abaixo de processamento, ao colocar o conector, o carregador no conector de carga, o celular não vai identificar que o carregador foi conectado e não vai dar carga nessa bateria. E aí a pessoa ela não consegue carregar o aparelho, essa bateria vai acabar e se ficar muito tempo sem ser carregada, ela vai chegar no nível aí abaixo do nível de processamento e o aparelho celular não vai ligar. Outra coisa que acontece é problemas no conector de carga. Então o conector de carga que quebrou, que está com solda fria, com sujeira, não vai carregar a bateria. E vai acontecer esse mesmo processo. E aí vai chegar uma hora que o aparelho não vai mais ligar. Então o primeiro passo, antes de verificar o consumo de corrente,
se não existe consumo de corrente, se está abaixo de 200 mA ou se está alto, acima de 200 mA ou se tem curto, é sempre testar a bateria. Então nós vamos usar aqui o multímetro, vamos colocar aqui na escala de corrente contínua e vamos verificar qual a tensão que vai se encontrar na mesma, a voltagem da mesma, certo? Então nós temos aqui a bateria do LG, aqui o ponto positivo e aqui o negativo. Vamos posicionar aqui. Então eu estou verificando aqui que ela não tem tensão, ó. Tá zerada. Então essa bateria nós temos que fazer a ativação na fonte ou fazer a substituição da mesma. Se você pegar um aparelho celular que a bateria esteja aí com uma tensão abaixo de 3.7, o aparelho não liga, você tem que fazer a ativação ou trocar a bateria e você vai conseguir solucionar o problema do aparelho que não liga, ok? Vamos testar aqui essa outra bateria, Motorola, vamos colocar aqui as pontas, ó, positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito. Então nós temos 3.2 volts, uma bateria aí que precisa ser ativada também. Então para fazer a identificação e teste da bateria é muito fácil. Você vai precisar de um multímetro e com as pontas de prova você vai identificar o polo positivo e negativo e vai verificar a tensão que essa bateria tem. Depois eu vou fazer uma aula falando sobre ativação de bateria, níveis de tensão, ok? Vamos colocar aqui o multímetro de lado e vamos trabalhar agora com a fonte de bancada para verificar se existe consumo, se não existe consumo, se existe um curto. Antes de eu colocar as pontas de prova no aparelho, nós devemos ligar a fonte de bancada para verificar aqui qual é a voltagem que está na mesma. Então nós devemos colocar uma voltagem de 3.7 até no máximo 4.5. Ok? Eu posso colocar aqui 3.7 volts para alimentar o aparelho celular. Vamos desligar. Vamos colocar aqui, ó, aqui do lado esquerdo a ponta vermelha e aqui do lado direito a ponta preta. Vamos virar esse aparelho celular, vamos ligar a fonte e vamos observar o consumo de corrente. Não existe consumo de corrente, denominado aparelho morto. Muitos falam que o aparelho está morto, não existe consumo de corrente. Vou pressionar aqui o botão Power, pressionei o botão Power, nada aconteceu. Nada acontece. Vamos desconectar aqui as pontas. Então você pegou um aparelho que ao colocar na fonte não existe consumo de corrente, ao pressionar o botão Power nada acontece, o aparelho está morto. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem o teste, analisarem, é o próprio botão. Você vai testar a resistência do botão, ok? Então vamos aprender como que se faz para testar um botão Power. Bom pessoal, eu estou aqui com um botão, uma placa de celular. Ao pressionar esse botão, a resistência dele deve ser baixíssima. O botão, ao não ser pressionado, ele tem uma alta resistência. Pode acontecer desse botão ele abrir ou ficar com uma resistência baixa. No caso do botão abrir, ele fica com uma alta resistência e assim que você pressiona, essa resistência não baixa para ligar o celular. Ele continua com essa alta resistência, ou seja, é como se você não estivesse pressionando nada e aí o celular não liga. Então nós temos aqui esse ponto, onde nós vamos colocar a ponta vermelha do multímetro, positivo, e esse outro lado, onde nós vamos colocar a ponta preta do multímetro negativa. Eu coloquei uma fita Kapton aqui sobre essa área, porque tem aqui uma blindagem. Se eu não colocar a fita, ao colocar a ponta do multímetro, pode acontecer de encostar aqui e dar uma medição errada. Utilize multímetro com pontas agulha. Então vamos lá para o multímetro e fazer esse teste aqui. No multímetro eu consigo testar o botão na escala de resistência, semicondutores ou na escala de BIP. Vamos colocar aqui na escala de resistência. Agora vamos colocar aqui a ponta preta desse lado do botão e a ponta vermelha do outro lado. Observem que a resistência está em 6 megaohms. Agora eu vou pressionar o botão. Ao pressionar o botão, a resistência vai para 0 ohms. Soltei o botão, 6 megaohms. Pressionei o botão, 0 ohms.
se eu mudar o multímetro aqui para a escala de bip e pressionar o botão, ó, soltei o botão, pressionei o botão, ao soltar o botão, a resistência está altíssima, não existe circulação de elétrons aqui. Ao pressionar o botão, os elétrons vão circular, o multímetro vai gritar. Agora vamos falar de aparelhos que não ligam e apresentam baixo consumo de corrente. O que seria um baixo consumo de corrente? Um consumo abaixo de 200 mA. Vamos ligar aqui a fonte de bancada, o aparelho está ligado diretamente nela e vamos observar que a corrente está com 0,10 amperes, ou seja, abaixo de 200 mA. Neste caso, problema relacionado a software, relacionado a flash NAND. Então nós devemos efetuar o software. E aí que entra a ajuda do Gig para identificar se realmente o aparelho que está aí com baixo consumo, o problema é software. Muitos aparelhos não ligam e apresentam consumo baixo, que é o consumo caracterizado aí abaixo de 200 mA. O problema é software. Como nós podemos fazer essa identificação? Você pode utilizar os botões para efetuar um hard reset nesse aparelho para verificar se ele vai entrar em modo de download. Porém, se você tiver problema em algum botão, nada irá acontecer. Uma outra dica é ligar o aparelho direto ao computador utilizando aí o cabo de dados, o cabo USB, e verificar se o sistema operacional vai identificar esse aparelho e se você vai conseguir fazer aí o software através do computador, através dessa identificação por cabo. O Gig, ele faz entrar em modo de download. Então, se você tem algum problema relacionado a software, você não consegue entrar em modo de boot, você não consegue ativar através dos botões, muitas vezes você está com algum problema, né, no botão de volume menos, volume mais, ou até mesmo no botão de power. Então o Gig ele vai nos auxiliar. Existem dois tipos de Gig que você encontra aí, fácil para vender no Mercado Livre, que é o para LG e Samsung. Então está sendo mostrado aí na tela. Eu comprei esses dois aqui no Mercado Livre, creio que paguei aí numa faixa, não me lembro agora, mas não passou de R$30 junto com o frete. Então é muito barato e dá para você fazer o seu próprio Gig, né? Existem tutoriais na internet, no YouTube, como você criar o seu próprio Gig. Mas se você não tem tempo para fazer isso, você pode comprar, ele já vem corretamente aí, pronto para ser utilizado. Então eu tenho aqui o Gig para Samsung, você vai pegar e vai colocar aqui no conector de carga e aí o aparelho ele vai entrar em modo de download. Então olha só, ao conectar o Gig ele entrou aqui em modo de download, tá? Para você fazer aí a instalação da firmware, que é o software do aparelho celular. Agora eu estou com para LG, vamos colocar aqui, colocar esse de lado aqui para a câmera não ficar focando nele por causa da luz. Ao colocar nesse LG nada aconteceu, vamos pressionar aqui o botão de power, ele vibrou. Vamos ver se ele vai entrar aí no modo, olha lá, firmware update. Então, o modo para fazer a atualização aí do software. Então, o Gig ele é muito útil. Eu não sei se existe para Motorola, né? Antigamente só tinha para Samsung, hoje você encontra aí para vender. Tá? Então, faça uma pesquisa no Mercado Livre, Gig USB, Samsung e LG, esse aqui eu comprei os dois, veio junto. E como eu falei, né, creio que não passou de R$30 junto aí ao frete. Então pessoal, aparelhos mortos, sem consumo de corrente ou com baixo consumo de corrente, 200 mA, você vai efetuar testes que foram mostrados até o exato momento. Tá? Podendo ser aí software, podendo você ter que fazer uma atualização, né, do software, do firmware. Pode ser aí problemas de botões e pode ser também problemas relacionados a Power Manage, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, ok? Agora vamos entender o que é o alto consumo de corrente e o curto direto na linha de alimentação. Outra coisa que impede o aparelho de ligar é um alto consumo de corrente, acima de 200 mA, ou um curto-circuito direto na linha de alimentação. Se você tem um alto consumo, existe algum componente que aderiu a alguma resistência e esse alto consumo deve-se dessa
resistência alterada, estar passando um pouco da corrente para o terra. Agora, se você tem um curto-circuito, um componente que perdeu totalmente a sua resistência, você vai ter aí a corrente toda indo para o terra. E nós vamos verificar autoconsumo, o curto-circuito, através da fonte. Tanto um quanto o outro vai impedir o aparelho de ligar. E é muito fácil de se identificar, porém tendo uma fonte de bancada. Resistência alterada, curto-circuito através do multímetro tem como identificar também, só que leva um tempo maior, ok? Então nós vamos ligar aqui a fonte de bancada, vamos deixar aqui em 3.7 volts. Se é um aparelho que você tem certeza que ele está drenando corrente para o terra ou ele está com curto, aí eu recomendo você baixar a tensão, né? Coloque 1 volts e aí você vai aumentando gradativamente para acompanhar o consumo de corrente. Porque até mesmo um curto-circuito, o componente ele não esquenta, porque a potência vai ficar muito baixa, principalmente se a tensão cair. Então você abaixa e vai aumentando gradativamente. E qual que é a diferença de uma fuga de corrente para um curto-circuito? Uma fuga de corrente é uma resistência. Então pode ser uma resistência aí de 50 ohms, 30 ohms, 10 ohms. Então quando você tem uma resistência, uma oposição à passagem da corrente elétrica, você tem aí uma fuga de corrente. Ou seja, vai dar um consumo de corrente acima de 200 mA. Quando você tem um curto-circuito, um curto direto na linha de alimentação, a resistência você vai ver que ela está próxima de zero. Então eu estou com uma placa aqui que está com um problema, né? E aí, o aparelho que estava essa placa ele não liga, referente ao problema ser esse. Então vou desligar aqui a fonte, vou colocar aqui as pontas de prova, desse lado aqui é o negativo e do outro lado o positivo. Vamos ligar a fonte e observem que a luz acendeu, a corrente está 1.1 ampere. Vamos baixar aqui a tensão. Ó, eu baixei a tensão para zero, tá? E nós temos aí 0,01 ampere. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, aumentei para 0,8, já tem um consumo alto de corrente. Então isso aqui seria o que? Uma fuga de corrente, só que a tensão está muito baixa, então eu deveria colocar numa tensão aí normal de 3.7, só que acontece, nem chega a isso, ó, a fonte ela desarma, chegou em 1.6, ela desarma, né? Ela ativa aqui a proteção dela, ó, ela não vai mais, ela para, e a corrente muito alta. Então aqui nós temos um componente com uma resistência próxima de zero, criando aí o curto-circuito. Vamos desligar e vamos verificar aqui na placa. Então vamos colocar o multímetro aqui na escala de resistência. Ó, vamos colocar na escala de resistência e vamos aqui com a ponta preta aqui no negativo e a ponta vermelha no positivo. Então observem que a resistência, vamos encostar aqui, a resistência está baixíssima, ó, 0,3 ohms, uma resistência muito baixa. E aqui tem que dar uma resistência alta nesses dois pontos aqui. Vamos colocar aqui na escala de BIP. Ao colocar aqui, ó, já apitou. Positivo e negativo não deveria apitar. Então já apitou. Vamos colocar aqui a ponta vermelha, ó. Apitou. Vamos ver novamente a resistência. Vamos colocar somente as pontas aqui. E vamos verificar aqui a resistência. Então nós temos aí uma resistência. Nós temos aí a resistência 0,3 ohms. Então uma resistência muito baixa. Vamos pegar aqui um aparelho para a gente verificar a resistência, ó. Então aqui nós temos o positivo e aqui o negativo da bateria. Então olha só, 16 mega ohms. Vamos virar aqui por causa da luz. 16 mega ohm. Então a resistência ela é altíssima. Então a resistência baixa nós temos aí um curto. E aí você vai fazer os testes aqui em cima dos capacitores. Na linha da bateria aqui de entrada você vai fazer os testes nele até chegar no Power Manage. Isso aqui é muito fácil de identificar, né? O componente em curto, componente aí com uma fuga de corrente. Bom,
Se você fez todos esses testes ensinados aqui e mesmo assim você não identificou o que está impedindo o aparelho de ligar, agora nós vamos para a análise aí do Power Manage, do Clock, a NAND Flash, CPU e o Watchdog. Então nós temos que fazer essa análise aí e até mesmo utilizar aí o esquema elétrico para testar as tensões que tem em volta, ok? Então vamos voltar para o quadro para vocês entenderem um pouquinho mais essa análise. Agora eu vou explicar para vocês os testes e análise feitos na parte física. O aparelho que não liga e você já descartou toda a possibilidade de ser um reparo básico em software, já tentou aí fazer instalação de ROM, hard reset, modo de download, né? Todas as tentativas que você tentou fazer, você não obteve sucesso. Aí nós vamos partir para a parte física, que já foi explicado alguns detalhes em relação à parte física no decorrer dessa aula. Então eu vou explicar para vocês aqui um circuito, né, de uma forma bem simples para vocês entenderem e a partir desse ponto a gente iniciar aí a verificação dos testes na placa junto com o esquema elétrico do aparelho, ok? Então vamos lá. Eu desenhei aqui 3 blocos. Esse aqui vai ser o nosso CPU, processador. Aqui o Power Manage e aqui a Flash NAND. Onde que o software do aparelho celular, o sistema operacional, ele fica armazenado? Ele fica armazenado dentro da CPU, do Power Manage ou da Flash NAND? Ele fica dentro da Flash NAND. Então aqui nós temos o software. Então tem muitas pessoas que ao realizar o software, ele dá problema no bootloader, dá problema na instalação de ROM. Você já tentou colocar a ROM original do aparelho, você tentou realizar um downgrade, você tentou realizar um upgrade e mesmo assim ele sempre dá erro. Então pode ser que a flash esteja corrompida. Muitos técnicos, como última tentativa, tentam fazer uma ressolda no CI da Flash NAND. Essa ressolda você vai jogar um ar quente sobre esse componente para algum ponto de solda fria, solda trincada, né, seja ressoldado e aí você consiga realizar a instalação da ROM no aparelho, ok? O que acontece? Se você tiver falha em qualquer um desses itens, o aparelho ele não vai inicializar o seu software, né? Tanto no processador, quanto na Flash NAND, quanto no Power Manage. Então você precisa ter a alimentação e também o funcionamento correto do circuito lógico. Entre o CPU e a Flash NAND, nós temos aí um barramento. Então eles se comunicam, eles trocam informações. É a Flash NAND que informa para o processador que o software está ok para iniciar aí o funcionamento normal do aparelho. O Power Manage, quem é o Power Manage? Ele é controlador, gerenciador de tensões aí da placa. Nós temos vários Power Manage, nós temos aí o Power Manage, né, do circuito de RF e nós temos esse Power Manage que ele recebe as tensões da VBAT, que é a bateria. E ele faz o que? Ele faz o up ou down. O Power Manage recebe a tensão da bateria, vamos colocar aqui de 3.7 volts, e ele vai abaixar ou elevar essa tensão. Essa é a função do Power Manage. Então o Power Manage ele vai mandar tensões aí para o processador, né? Vai mandar tensões aí de 1.2 volts, 1,8 volts, 2,5 e assim vai, né? Depende muito do aparelho, da placa. Aqui eu estou jogando tensões médias como exemplo. Então você deve verificar as tensões no Power Manage, nos pontos. Ah, e por onde eu começo? Aí você vai utilizar o esquema elétrico da placa do aparelho, vai dar uma olhada no troubleshoot, lá na parte de não liga, né? O troubleshoot ele te instrui o que você deve fazer no caso de aparelhos que não ligam. Os pontos de tensões ali em capacitores
pontos de clock que você deve verificar. Que uma outra aula eu vou falar sobre o troubleshot, aparelho que não liga, como fazer a leitura do troubleshot, como fazer a análise em cima do troubleshot, para assim você ir na placa já ter os pontos certos, para você não ficar perdido. E o Power Manager, ele manda também alimentação para NAND Flash 1,2, 1,8, usar essas tensões aqui como exemplo. Então o Power Manager, se ele tiver alguma falha, ele não vai alimentar o processador, nem vai alimentar a Flash NAND. Em muitos casos, né, verificamos as tensões em voltas aí do Power Manager. Em alguns casos, muitos técnicos fazem ressolda do Power Manager ou a troca do mesmo. Lógico que deve ser feita uma análise para verificar realmente se necessita de uma ressolda ou de uma troca. Lógico, se o componente ele estiver esquentando muito, a ponto de que você identificou que ele está com uma fuga de corrente ou ele está com curto, aí devemos fazer a sua troca. Em caso de solda frias, mau contato, até mesmo, né, de oxidações, aí nós partimos para outro ponto, para uma limpeza da placa, uma desoxidação ou uma ressolda no próprio componente, ok? E nós temos que verificar o que, né? Nós colocamos aqui, primeiro ponto, verificação do software. Segundo ponto, a verificação do Power Manager, das tensões. E aí nós temos mais um ponto aqui no processador que nós devemos verificar o sinal, colocar sinais lógicos. Dois sinais lógicos. O sinal de reset e o sinal de watch dog, conhecido aí como os cães de guarda. O que é o reset? O reset é um sinal lógico enviado para todos os componentes iniciarem o seu ponto de partida. Tá? Não é um reset de apagar. Então, um sinal lógico para todos eles iniciarem o seu ponto de partida. E sem o sinal de reset, né? Sem esse sinal lógico, não inicia a partida aí do aparelho. E o watchdog, ele é um sinal lógico que ele vai verificar se todos os componentes estão funcionando corretamente. Se o processador está funcionando corretamente, se o Power Manager está funcionando corretamente, se a Flash NAND está funcionando corretamente. Então, é um sinal lógico que vai verificar se todos os componentes estão funcionando corretamente. Se alguma coisa não estiver funcionando corretamente, o aparelho ele para e ele não vai ligar, não vai inicializar. Então, o primeiro ponto, você vai verificar software, aquela parte básica de software, né? Vai verificar se o consumo está abaixo de 200 mAh, vai tentar abrir o modo de download do aparelho utilizando os botões. Se você tiver um problema em botões, não consegue inicializar ali, não consegue nem dar um hard reset, você vai colocar o jig, né, para ver se ele vai inicializar lá o modo de download, né? Vai te ajudar nesse quesito, ligar o aparelho direto no computador para ver se o computador reconhece. Muitos aparelhos que chegam, que não ligam com esse consumo, são solucionados através do software. Agora, se você tem um problema dentro da Flash NAND, você não consegue inicializar o software, nós temos aí o sistema de JTAG, onde são soldados fios, aqui no CI da Flash NAND, são soldados esses fios e são feitos através dessas vias aí o software, que aí é um reparo mais avançado em relação a software. Segundo ponto, Power Manager, verificar as tensões. Terceiro ponto, sinal de reset e o watchdog. E o quinto ponto, nós vamos falar de clock. O que é clock? Clock é uma frequência que o aparelho necessita para ele inicializar. E aí nós temos os cristais. Nós temos vários cristais na placa. Então nós temos aí um cristal que nós vamos destacar ele, porque quando ele dá problema o aparelho não liga, que é o do Power Manager. Então nós temos aí o cristal do Power Manager. Vamos caracterizar ele aqui como X1. Cristal aí 19,2 MHz.
Então, fazendo a análise no troubleshot, em algumas partes vocês vão verificar que eles vão pedir para você testar aí essa frequência. Verificar se essa frequência está presente aí no cristal, 19,2 MHz. E como fazer o teste? Com o osciloscópio. Nós conseguimos verificar essa frequência. Ah, eu não tenho osciloscópio. A maioria dos técnicos que mexem com manutenção do celular não tem esse aparelho, osciloscópio. Então, muitos eles fazem o quê? Eles trocam o cristal. Até dentro do nosso curso de manutenção do celular, para quem fez o curso e assistiu, tem uma aula que o professor Luiz pegou um aparelho, um Samsung, ele colocou na fonte, ele tentou todas as possibilidades de fazer com que esse aparelho ligasse. Né? Ele fez até ressolda no Power Manage, testou os pontos, colocou jig, tentou fazer o software. E a última possibilidade dele foi a troca do cristal. Então ele não testou se tinha essa frequência. Ele foi lá e trocou. Porque você encontra esse cristal 19,2 nas outras placas. E a frequência dele é fixa. Então você troca, você pega aí de uma outra placa, coloca e pronto. O aparelho foi, ligou e inicializou aí o sistema. Então seria aqui o quarto ponto, verificar o clock. Bom, pessoal, vamos agora para a tela do computador verificar o esquema elétrico. Alguns pontos básicos, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque não é o objetivo ensinar aí a parte da leitura, do esquema, do troubleshot. Isso eu vou deixar para uma outra aula para vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês o esquema do Moto G4 XT 1626. Esse esquema eu tenho 52 páginas. Então suponhamos que você queira encontrar lá a parte do Power Manage e a parte do clock. Então nós vamos apertar Ctrl F no teclado para abrir a parte de pesquisa aqui, onde nós digitamos e buscamos para economizar tempo. Então vamos colocar aqui 19.2. Vamos pressionar o Enter. E pronto, ele localizou aqui o cristal, que tem a frequência 19,2 MHz, e ele vai ligado aqui no PM, que é o CI-U2000. Então nós temos aqui o cristal, o Y2000, aqui tem o código dele, aqui os pontos dele, ó, tem 4 terminais, a função de cada ponto, onde que vai ligado, ponto 1 e ponto 3 vai direto no Power Manage, que tem aí a frequência 19.2, o ponto 4 ele vai aqui ligado no 93 do Power Manage e o ponto 2 aqui no Terra. E aqui nós temos o Power Manage. E em volta aqui do Power Manage nós temos aí os componentes, os capacitores, onde tem aqui até o valor, né? 2 capacitores aqui de 1 microfarad. Aqui o lado positivo, do outro lado aqui o Terra. Um resistor, temos um resistor aqui, o R2003, outro capacitor e assim vai. Você vai fazer a análise na parte física utilizando aí um esquema, troubleshot. Lógico que não é obrigatório você ter o esquema e troubleshot. Se você já tem uma certa experiência com o aparelho, você não vai usar isso, né? Então isso aqui é mais para quem não tem muita experiência com um certo tipo de placa ou com uma parte do circuito. Deixa eu fechar aqui, eu tenho outro esquema aqui do J5. Vamos ver aqui por cima a parte aí do troubleshot. Então olha só, aqui nós temos a placa, onde já informa os componentes, né, principais aí, os CIs. Aqui é o Power Manage U4000. Em volta dele nós temos aí bobinas, resistores, capacitores, que são os componentes aí que nós devemos testá-lo. Aqui o diagrama em blocos. Vamos descer aqui. Vamos ir na parte do troubleshooting. Então aqui nós já temos aí o troubleshot, onde ele utiliza um fluxograma que você deve seguir. E aí ele vai te falar as tensões, os pontos que você deve testar.
né? Então ele já manda aqui, ó, verificar a voltagem da bateria, se está maior que 3.4. Se não, você vai fazer isso aqui, ó, que ele está pedindo, ó, fazer a troca da bateria. Se sim, se tem maior que 3.4, você vai verificar aqui, ó, botão de power, né? Vai ver se o aparelho ele está vibrando, né? Se tem som. Se sim, você faz isso aqui. Se não, você vai seguindo. E aí, vamos prosseguir aqui. Então vai ter uma parte aqui, ó, de inicialização. Se não está inicializando, que ele vai pedir para você verificar aí clock oscilador, o S4000, que é o 19.2 MHz, ok? Bom, chegamos ao final desta aula. Lógico que essa análise ela não para por aqui. Se estende muito mais análise em aparelhos que não ligam, que tem essa falha de não ligar. Então, se você quer aprender mais, você quer receber as próximas aulas, onde eu vou pegar uma placa de um aparelho e vou trabalhar em cima dela utilizando a fonte de bancada, o multímetro, esquema elétrico e seguindo os pontos que o Troubleshot manda testar as tensões, é muito simples. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Assim que eu postar um vídeo, você vai receber e você vai acompanhar essa série, essas sequências de vídeos sobre a placa do aparelho celular, né? Vou explicar para vocês a parte de ativação de bateria, testes de bateria, os níveis de tensão que a bateria tem que ter. Vamos pegar uma placa de um aparelho celular, alimentar ela, verificar os pontos de tensões, onde vocês vão aprender mais e mais sobre esse defeito do aparelho que não liga, entre outros defeitos que acontecem aí na placa do aparelho celular. Esta aula foi um basicão, um resumão sobre os pontos e análise que tem que ser feito. Lógico que isso que eu expliquei para vocês não vai fazer você se tornar um técnico, mas sim você ter um conhecimento a mais sobre a profissão, sobre a área de reparação. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. E para quem quiser aprender mais sobre esta área, acesse o nosso site manutençãodecelular.com.br, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Nos veremos aí nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima!